Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas que nós temos falado para os irmãos é que nós não deixamos de pregar em nenhum momento durante todo esse processo que nos impediu de estarmos juntos aqui. Mas eu sempre falei de coisas que Deus já tinha falado. Eu sempre compartilhei palavras que Deus já tinha nos incomodado a pregar, para mostrar como Deus nos preparou, como Deus veio nos ensinando e nos conduziu a esse momento. Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. O contexto aqui é a conversão de Paulo, ainda como Saulo de Tarso. Mais uma vez eu convido a amada igreja, os irmãos que podem se colocar em pé, em reverência ao Deus da palavra. Você que está em sua casa, nesse momento, peça para cessar aí, se você puder, as movimentações. Fique juntinho aí do seu celular, smartphone, TV, aqueles que estão, né? E acompanhe conosco a leitura. Diz: e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Eu vou repetir esse finalzinho, e os irmãos vão lembrar dessa expressão, porque nós vamos falar sobre ela mais à frente. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões, os aguilhões. E que nosso Deus use a sua palavra santa para nos alimentar nessa noite. Deus tem um banquete espiritual para fortalecer as nossas vidas. Bendito Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos apresentamos a Ti em oração. E nesse momento, Senhor, quando seremos confrontados com a Tua palavra, quando seremos ministrados pelo Teu Espírito, quando seremos alimentados por Ti, pedimos, ó Deus, que haja em nós um só Espírito, o Espírito de acolhimento com alegria desse alimento santo. E que o Senhor vá, ó Deus, agindo em todos os lugares onde haja uma pessoa em contato com essa palavra, e que esse Espírito, ó Deus, e essa vida seja poderosamente instruída nos Teus caminhos santos, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Quantas lutas você travou essa semana? Muitas, né? Estamos diante de guerreiros e guerreiras do Senhor, acostumados a lutar. Qual o resultado? Venceu todas, venceu algumas, venceu a maioria. Você já travou uma luta na vida que mais na frente, depois o tempo passa, você olha para trás e diz: meu Deus, fiquei brigando por aquilo, perdi meu tempo lutando por aquilo. Irmão, muitas vezes nós vamos amadurecendo na vida e chegamos à conclusão: por que eu fui lutar por aquilo? Isso é comum em nós. E o pior são aquelas lutas que nós não tínhamos chance nenhuma de vencer, que não ganhamos nada em lutar. Existem alguns defensores de uma teologia triunfalista que diz que o crente vence todas as lutas nós vencemos. Eu gosto mais de uma outra frase, que diz: escolha bem as suas lutas. Escolha bem as lutas que você vai lutar.
Porque, irmãos, existem algumas lutas que nós nunca poderemos vencer. Existem lutas na vida, eu vou mostrar para os irmãos, que nem eu, nem você, nem ninguém tem chance de vencer. E nós temos que fugir delas. Nós temos que fugir delas, porque são lutas que não podem ser vencidas. Eu contei alguns anos atrás um exemplo aqui da história, e vou repetir esse exemplo. Diz que o grande Alexandre, o Alexandre o Grande, nós temos o nosso Alexandre aqui, e a história tem o general Alexandre o Grande, governante do Império Macedônico, dominou a Grécia e quase todo mundo em sua época. Acostumado a entrar, destruir, dominar, trazer povos cativos. Um dia ele entrou num pequeno reino. E ele chega naquele reino a uma coisa muito estranha. Aquele reino era governado por mulheres. Na época não era comum. Havia uma rainha, havia uma comandante do exército, havia várias auxiliares. E naquele reino todos já sabiam a fama de Alexandre. Ele não perdia batalha, ele vencia, ele liquidava os adversários. Aqueles que resistiam, ele degolava fio da espada. E diz então que as mulheres daquele reino, comandado pela rainha, pela comandante do exército, organizou uma comitiva e foi ao encontro de Alexandre. E chegaram lá, conversaram de maneira honrosa, respeitosa, ofereceram a ele presentes de grande valor. E diz que a rainha chega e diz: olha, general Alexandre, você é bem-vindo no nosso reino. Nós temos alegria em recebê-lo, mas eu quero lhe dar uma sugestão. Não tente lutar conosco. Deixe-nos em paz. E ele pergunta do alto da sua arrogância, diz: por que eu faria isso? Por que eu não derrotaria vocês? Por que eu não tomaria o reino de vocês? E ela diz: olha, porque essa é uma luta que você não tem chance de vencer. E ele não entendeu absolutamente nada, aquele grupo pequeno. Como eu não venceria se venci exércitos bem maiores? Ela diz: pense bem, se você lutar contra o nosso exército e vencer, o que dirão os seus adversários? Lutou e venceu um exército de mulheres, que glória há nisso? Agora digamos que você lute conosco e você perca. Perdeu para um exército de mulheres. E ela diz: olha, qualquer que seja o resultado, você não sairá vencedor dessa batalha. Não há honra, não há glória em lutar conosco. E diz que Alexandre analisou o que ela disse, curvou a cabeça com seus homens e saiu. E ele ficou impressionado com a sabedoria daquela rainha, daquela mulher. E lembrando desse episódio, irmãos, nos vem à mente uma lição importante, que certas lutas na vida é melhor nem entrar. É melhor não entrar, porque não há glória nela, não há honra nela. E mesmo se você ganhar, na verdade você perde. Por isso nós temos que pedir sabedoria a Deus e escolher as lutas que valem a pena lutar. E eu pergunto: será que a luta que você tem lutado é uma luta honrosa? É uma luta que há glória? É uma luta que vale a pena? Nessa noite nós vamos estar meditando sobre isso. Hoje eu quero falar sobre lutas que não podem ser vencidas, que nós devemos fugir delas, que devemos evitá-las.
E a primeira luta que não pode ser vencida, nem por mim, nem por nenhum dos irmãos que estão aqui, por ninguém, é lutar contra a vontade de Deus. Ninguém vence. Não há glória, não há honra, não há troféu quando alguém se levanta para lutar contra a vontade de Deus. Lembram daquela frase do texto que lemos, que eu pedi para os irmãos lembrarem bem? Quando Jesus disse para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O que Jesus está dizendo para Paulo aí? O que significava isso? Recalcitrar significa ir de encontro, significa resistir, significa lutar contra. Quando Paulo está ali diante da luz gloriosa de Cristo, e ele está resistindo, Jesus está falando para ele: não adianta lutar contra, não adianta resistir, não adianta recalcitrar. Mas ele fala do aguilhão. Lutar contra o aguilhão. O que era o aguilhão? Alguns aqui já viram a cena de um carro de boi, daqueles antigos. Existem aqueles carros de boi que mais parecem carroças, porque há duas guias de madeira e uma espécie de canga que colocava no boi, coloca nos bois. Mas os mais antigos era só uma, que ela partia do centro da carroça, ou do centro do arado, e lá na extremidade tinha aquela canga. Os mais antigos, aquilo ali era feito de ferro bruto. Era uma guia grossa de ferro. Lá na extremidade ela tinha 2 arcos que você colocava no lombo de um boi e do outro, e amarrava. Aquela guia de ferro, aquilo ali que é o aguilhão. E alguns bois mais bravos, quando tu amarrava ele no aguilhão, e o aguilhão lá na extremidade ele tem uma ponta fina. Alguns bois mais bravos, quando tu amarrava ele no aguilhão, ele começava a se debater, e ele chutava, ele dava coice, e quanto mais ele se debatia, mais ele se feria, mais ele se machucava. Não havia como ele derrotar o aguilhão. O aguilhão era mais forte, era de ferro fundido. E aí ele se debatia, mas não vencia. Jesus está comparando Paulo, que nesse momento ainda é Saulo, com um boi bravo, que está lutando contra algo que ele não pode vencer. Você está lutando contra mim. Você está lutando contra o Senhor. Não há como vencer. Não adianta resistir contra a minha vontade. Meus irmãos, mas o homem tem um coração duro. Quem de nós um dia já não lutou contra a vontade de Deus? Conhecendo a vontade de Deus, e mais ainda, sabendo pela palavra que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Mas o coração do homem é tão rebelde que, mesmo sabendo disso, nós ficamos como aquele boi bravo, que ficamos lutando contra o aguilhão. Nós nos machucamos quando fazemos isso, nós nos ferimos quando fazemos isso, nós não ganhamos nada quando fazemos isso, mas às vezes nós ficamos por rebeldia, lutando contra a vontade de Deus. Quantas pessoas não estão nesse momento lutando contra a vontade de Deus? Não vão vencer, vão se machucar, vão se ferir, vão se maltratar e maltratar a outros com os quais convivem, mas não há glória nessa luta. Não há glória, irmãos. Jesus está dizendo: Paulo, não adianta tu lutar, rapaz.
Irmãos, não adianta lutar contra o chamado do Senhor. Não adianta. Mas quantos de nós não já lutamos contra o chamado do Senhor? Eu nunca sonhei, irmão, ser pastor. Eu nunca planejei ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Durante muito tempo eu estive como Paulo, como aquele boi rebelde, lutando contra o aguilhão. E como eu me feri, como eu me machuquei. Eu nada ganhei. Não, irmãos, não há glória, não há honra, não há vitória enquanto o homem não se rende à vontade soberana do Senhor. Você quer uma boa luta para lutar? Lute para fazer a vontade de Deus todos os dias na tua vida. Todos os dias na tua vida, lute para obedecer a palavra, para ser um seguidor da palavra do Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem, e que está afastado dos caminhos do Senhor, você está lutando contra o aguilhão. Você está lutando contra a vontade de Deus. Você não vai vencer. Você só está se machucando. Você só está se ferindo. Mas não há vitória nisso. Irmãos, sabe uma coisa que tem que estar presente todos os dias nas nossas orações? Todos os dias. Você deve incluir nas suas orações Salmo 143, versículo 10. Ore isso ao Senhor. Salmo 143, versículo 10. Ore isso ao Senhor todos os dias. O salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Meu Deus. Todos os dias: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Eu não quero lutar contra a vontade do Senhor. Mas há uma segunda luta que ninguém pode vencer, mas que metade da humanidade pelo menos já lutou ou está lutando. E nós falamos isso constantemente aqui na igreja. Lutar contra um passado que não pode ser mudado. Lutar contra um passado que não pode ser mudado. Sabe por quê, irmãos? Porque passou. Porque passou. Por mais que tenha sido triste, por mais que tenha sido dolorido, eu não posso pegar uma borracha, retornar às páginas da minha história e chegar lá e apagar. Passou. Mas existem pessoas, irmãos, que vivem tentando travar essa luta, tentando mudar um passado que não pode ser mudado. Ah, pastor, mas se eu pudesse, você não pode. Ah, pastor, se eu soubesse, você não sabia. Ah, pastor, se o tempo voltasse, o tempo não volta. E nós ficamos ali lutando contra aquele aguilhão. Não há como vencer, não há como voltar, não há como rebobinar. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai ficando com o coração azedo, com o coração amargo, vai ficando triste, vai ficando abatido, desmotivado, porque ele está travando uma luta. Não há o que fazer. Ah, mas eu fiz uma coisa errada. Você fez. Ah, mas eu plantei uma semente ruim. Você plantou. Então não dá para retornar no tempo e chegar e arrancar. Ah, se eu pudesse corrigir aquilo que eu fiz aos 20 anos, aos 15 anos, aos 30 anos. Não pode. Pare de tentar travar essa luta. Não há mais o que fazer. Irmãos, nós precisamos aprender a seguir em frente. Amém? Precisamos aprender a seguir em frente. Lembra quando aquela mulher que foi pego em flagrante adultério pelos fariseus, levaram lá para Jesus, e eles vão narrando um passado de erros,
um passado, sabe, irmãos, de pecado, e vão jogando o passado na cara daquela mulher, e vão relatando para Jesus tudo o que ela fez. Depois que Jesus perdoa aquela mulher, sabe o que Jesus vai e diz para ela? Vai-te em paz, João 8,11, e não peques mais. Vai-te em paz e não peques mais. Jesus não está dizendo agora, olha, passa dias e dias meditando, sabe, remoendo o passado, não. Vai, ele está dizendo, segue, Jesus está dizendo para ela, filha, é daqui para frente. É de hoje em diante. Isso tem que ser real nas nossas vidas. De hoje em diante, eu vou ser assim. De hoje em diante, eu não vou ter mais as mesmas práticas. De hoje em diante, eu tenho um coração mudado. De hoje em diante, eu vou viver para servir ao meu Deus. Ah, pastor, se eu tivesse me convertido aos 20 anos, não se converteu aos 40, mas de agora em diante, não adianta, irmãos, ficar lamentando o tempo todo. Faça como o apóstolo Paulo. Se Paulo fosse ficar, irmãos, lutando contra o passado, ele não teria feito nada no ministério dele, absolutamente nada. O passado de Paulo era triste, o passado de Paulo era vergonhoso, o passado de Paulo era de causar muito sofrimento às pessoas. No passado de Paulo estava a morte de Estevão, no passado de Paulo estava a perseguição à igreja, no passado de Paulo estava a prisão, tortura aos servos de Deus. Paulo não podia dizer, Senhor, eu quero voltar 10 anos atrás, eu vou mudar tudo isso. Paulo foi tomado por uma consciência cristã tremenda. E aí ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e irmãos, avançando para as que estão diante de mim, aleluia. E aí Paulo, irmãos, usa a expressão esquecer. O problema é que esquecer, no original, tem um sentido um pouco diferente do que nós acostumamos, né, a entender hoje na nossa linguagem. Quando nós dizemos, irmãos, a gente tem que esquecer dessas coisas que para trás ficam. Aí ele, pastor, não consigo, porque sabe o que vem na nossa mente? Esquecer é não lembrar. Na nossa linguagem, esquecer eu não consigo. Pastor, sem querer, eu me pego lembrando. Mas no original aqui, esquecer é desprezar. É desprezar. Pode vir a minha memória, mas eu não ligo mais para aquilo, irmãos. Amém? Desprezar, irmãos, é tirar o peso que aquilo tem. Aquilo não tem mais o mesmo peso que tinha outrora. Eu lembrava antes, eu chorava. Eu lembro hoje, eu digo glória a Deus porque Deus me libertou. Glória a Deus porque Deus me livrou. Glória a Deus porque Deus fez uma nova história na minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Não é que Paulo não lembrava das coisas ruins que ele fez, é que ele está dizendo, eu não dou mais o mesmo peso, a mesma importância. Isso não me causa mais sofrimento. Amém? Porque eu desprezei, porque o peso disso saiu da minha vida e eu consigo avançar. Porque, irmão, não vale a pena lutar contra o passado, que não pode ser mudado. Você quer travar uma boa luta nessa área? Lute para que Deus te use como um vaso de bênção no presente. Senhor, se eu fui motivo de vergonha, se eu fui usado para a tristeza de muitos, hoje eu quero ser usado para honrar o teu nome. Eu quero ser honrado para abençoar vidas. Eu quero ser usado como um instrumento vivo nas tuas mãos. E eu vou lutar por isso até os últimos dias da minha vida que o Senhor me conceder. Aí eu estou travando uma boa luta. Amém? Glória a Deus. Mas uma outra luta, irmãos, que ninguém pode vencer, que não há honra,
que não há glória, que não há troféu, que nós devemos fugir, é lutar contra a família. É lutar contra a família. Meus irmãos, os elementos que Deus usou para formar a família foi amor, não foi guerra, não foi ódio. A família foi preparada, foi forjada por Deus para lutar contra inimigos externos e não contra inimigos internos. Preste atenção. Onde quer que encontre uma pessoa hoje ouvindo essa mensagem, se você está lutando contra a tua família, você não vai vencer. Não há vitória quando um membro da família se levanta contra outro. Não há honra nisso. Não há bênção de Deus nisso. Quando familiares lutam entre si, preste atenção. Quando familiares lutam entre si, todos perdem. Todos perdem. Nós não fomos equipados com armas de ataque ou de defesa contra os nossos familiares. Deus não nos muniu com nenhuma arma de ataque para ser usado dentro da nossa casa contra a nossa família. Nós não temos escudo que nos proteja de um ataque dentro da nossa casa. Por isso dói mais. Dói muito mais um ataque de um filho, de um pai do irmão, do que um colega de trabalho, do que um amigo. Porque nós não temos mecanismos de defesa. Luta contra a família só faz vítima. No final ninguém vai erguer a bandeira da vitória, não. Você vai deixar um rastro de sofrimento, de dor, de tristeza, e você nunca terá a alegria de comemorar nenhuma vitória quando você luta contra alguém da tua família. A palavra de Deus diz em Provérbios 17:1, ele diz: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Não há preço que pague, irmãos. Diz: olha, um pedacinho, se você tiver um pedaço de pão e um pouquinho d'água para comer, se há paz na tua casa, isso é infinitamente mais valioso do que uma casa cheia de móveis, cheia de coisas valiosas e as pessoas se maltratando, se ferindo. Não há honra nisso, não há glória nisso. Fuja! Fuja das guerras internas na família. Você quer travar uma boa luta nessa área? Lute pela paz na tua casa. A qualquer preço, a qualquer custo. Eu vou erguer a bandeira da paz. Onde houver uma brecha que o inimigo estiver abrindo para ali começar uma contenda, um conflito, eu vou entrar naquela brecha em oração para que Deus traga paz no meu lar, na minha casa, porque não há honra. Diga isso na tua casa todas as vezes que alguém, ouvindo a voz do inimigo, começar a se levantar com espírito de guerra, diga: ei, não há honra nessa batalha. Você não vai vencer, ninguém vai vencer. Essa batalha só deixa feridos, machucados. Mas eu quero mostrar mais uma luta que não pode ser vencida e que nós devemos fugir dela, que não há glória nela. São as lutas do dia a dia que nos afastam da casa de Deus, que nos afastam da nossa vocação, que nos afastam do nosso chamado. As lutas que te afastam de Deus, elas não valem a pena. Não há glória nelas. E a Bíblia deixa bem claro, irmãos, olha, muitas pessoas
estão se orgulhando de travar algumas lutas, que essas lutas estão levando elas para longe de Deus. Não há como vencer, não há glória. No livro de Ageu, capítulo 1, a palavra de Deus mostra isso. Eu vou ler apenas alguns versículos. Ageu capítulo 1. Olha o que Deus fala: semeais muito e colheis pouco, comeis, porém não vos fartais. Então tem comida, tem muita sementeira. Bebeis, mas não vos saciais. Então há fartura de água, mas não sacia. Vestivos, porém ninguém se aquece. Há roupas bonitas, o guarda-roupa está cheio, mas está com frio. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Há salário, a renda, a receita. O problema aqui, irmãos, não é o ganhar, não é o ter, mas ele está dizendo: olha, está recebendo e está indo para um saco furado, né? Entra e sai, entra e sai. Versículo 9: esperastes o muito, mas o que veio a ser foi pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por que isso está acontecendo? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Sabe por quê? Está se matando, e no final o resultado: não há paz, não há alegria, não há satisfação, não há prazer. Ele está dizendo: você só pensa em você. Você não tem mais tempo para minha casa. Você não tem mais tempo para a vocação que eu coloquei no teu coração. Você jogou fora o dom que eu te dei. Então não adianta. Essa luta que você está travando, ela é inglória. Por quê? Porque não há sentido, irmãos, de Deus nos abençoar e nós pegarmos a bênção de Deus e querer usufruir longe da presença do Senhor, longe do propósito de Deus. E no versículo 10 ele diz: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Ele está dizendo que você podia ser bem mais abençoado, mas não está tendo sabedoria, está lutando uma luta que você não vai ter glória. Muitas pessoas estão, irmãos, sofrendo derrotas na vida porque vivem apenas em prol dos seus próprios interesses. Interesses egoístas, mesquinhos. Do que adiantou a luta de Ló? E Ló tinha muita coisa. Ló, irmão, foi muito abençoado por Deus. E ele olha as campinas verdejantes de Sodoma, e ele diz: lá eu vou conseguir mais, eu vou ter mais, eu vou prosperar mais. E ele parte, se distancia de Abraão, que foi um pai para ele, que o ajudou em tudo. E ele vai, irmãos. Os anos que ele passou em Sodoma, trabalhando, lutando, foram anos perdidos. Desperdiçou, irmãos. Ele vai para lá tendo muito e volta de lá sem nada. Ele perdeu tudo. E até o casamento acabou. Sabe por quê? Foi lutar uma luta que o afastou da intimidade com o Senhor, que o afastou da casa de Deus, que o afastou, sabe, de uma vida com o Senhor. Meus irmãos, entenda uma coisa: as boas lutas, elas sempre nos aproximam de Deus. Elas sempre nos aproximam do chamado de Deus, do servir ao Senhor. Então você quer travar uma boa luta, luta para estar perto de Deus.
Luta para envolver a tua família na obra do Senhor. Luta para não desistir do chamado, da vocação, do dom que o Senhor colocou em ti. Eu quero concluir lembrando das boas lutas, das lutas que valem a pena, das lutas recompensadoras. Lute pela família, lute pela paz no teu lar, lute pela união, lute para que a palavra de Deus esteja viva no meio da tua família. Lute pela restauração de vidas. Quando você observar uma pessoa caída, afastada, sem o conhecimento da palavra, vai lá, semeia a palavra na vida dele, incessantemente, mesmo que ele te chame de chato, de enjoado, daquele irmão já vem de novo, pois é, mas você está travando uma luta para edificar vidas. Lute pela obra do Senhor, lute em prol do reino de Deus, lute contra o pecado, para que ele não prevaleça na tua vida. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos ajude a lutar as lutas certas e fugir daquelas onde não há recompensa, onde não há possibilidade de vitória, onde não há bênção. Ore ao Senhor pedindo sabedoria. Ore ao Senhor pedindo sabedoria. Logo mais nós sairemos daqui, retornaremos para os nossos lares. Temos uma semana pela frente de muitas lutas. E o inimigo vai colocar diante de você algumas dessas lutas, onde não há a menor possibilidade de vitória, e às vezes por causa da ira, às vezes por causa do orgulho. Nós entramos de cabeça nessas lutas insanas, que nos machucam, que nos ferem. E aí quando chegam as boas lutas, nós estamos desgastados, nós já estamos cansados e desanimados, e fugimos dessas lutas, que elas sim, nós devemos lutar. Nesse momento, oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Deus, nós temos consciência de que dia a dia muitas lutas nós travamos. Algumas lutas honrosas, lutas que nos engrandecem, lutas que nos fortalecem, lutas, ó Deus, que manifestam o teu poder nas nossas vidas, lutas que nos amadurecem, lutas, ó Deus, onde nós somos dia a dia abençoados pela resistência, pela persistência. Mas nós sabemos que o inimigo também, ó Deus, nos leva para algumas batalhas, onde só há dor, onde só há sofrimento, onde não há recompensa, onde não há vitória, onde não há conquista. E o que nós pedimos ao Senhor, que trouxe essa palavra ao nosso coração, é que a sabedoria que vem do Espírito Santo nos ajude a discernir, ó Deus, a separar, a lutar as boas lutas, a lutar os bons combates, em todos eles, ó Deus, perseverar, e que a nossa fé seja fortalecida. Que o Senhor nessa noite levante os abatidos, os cansados, ó Deus, revigore as forças, e que tomados, ó Deus, pela força que vem de Ti, possa prosseguir, louvando, exaltando e engrandecendo o Teu santo nome. Amém, aleluia.